Bem, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa aula sobre o movimento Antifas, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem que assim, grande parte da ideologia ou uma forma de você fazer com que a ideologia, qualquer ideologia que seja, né, qualquer ideia que seja, que ela abranja, que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, é você usar determinados símbolos, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter um dos nossos ditadores mais famosos aqui, que foi o Getúlio Vargas, foi um presidente que instituiu uma ditadura militar que durou 15 anos no Brasil. Ele usava como uma forma de espalhar e de introjetar, de fazer com que as pessoas aceitassem aquele momento histórico ali, ele colocava a foto dele nos livros didáticos, junto com criancinhas, né? Porque era uma forma assim da criança lá na escola olhar e falar: nossa, esse aqui é o nosso presidente, como ele é maravilhoso, como ele é incrível e tudo mais. Aqui vocês estão vendo nessa imagem um selo italiano, um selo de cartas. Hoje em dia, como a gente não usa muito mais mandar carta, talvez muitos de vocês, meninos, meninas, não saibam o que é um selo. Um selo é um papelzinho colorido que a gente colocava no envelope para poder mandar mensagens de um lugar para o outro. Hoje em dia a gente usa e-mail, WhatsApp, e-mail até tá meio fora de moda, né? Mas a gente usa outras formas de comunicação, muito mais rápidas. Mas os selos lá, os primeiros selos do mundo é século XIX, né? As formas como as pessoas se comunicavam eram por meio de cartas escritas. Esse selo ele é muito interessante porque ele aparece, é um selo postal italiano, né? Aparece aqui o Mussolini, o Benito Mussolini, o fascio aqui, da onde vem a palavra fascismo, fascismo, né? E aqui do outro lado a águia, que também era um símbolo que foi muito utilizado no Império Romano e foi apropriado pelo Hitler durante os anos lá do nazismo, e a conhecida já de todas, a suástica, que também não é um símbolo original alemão, né? Também ele tem origens religiosas históricas muito mais antigas, mas isso é um assunto que eu vou comentar com vocês numa outra aula, tá? Aqui o que eu ia falar para vocês então a respeito dos campos de concentração. Então, ao longo da história dos anos de guerra, principalmente dos anos de guerra, os italianos, eles também, o Mussolini, ele também compôs campos de trabalho. Esse aqui, por exemplo, é o Ferramonte de Tárcia, na Calábria, né? Que eram lugares aonde essas pessoas que eram discordantes do regime, que não concordavam, ou que não tinham a nacionalidade italiana pura, que não eram puramente italianos, eram imigrantes e tal, que eram excluídos pelo regime, tratados como minorias, que não tinham os mesmos entendimentos e os mesmos interesses, que não deveriam estar convivendo com os italianos puros com os fascistas puros, né? Hoje quando a gente fala assim, você é um fascista, é quase que um xingamento. Naquela época não era tipo, era sua opção política de ser fascista, né? Então aqui uma imagem dos campos de um dos campos de concentração. Esse daqui eu vou falar, eu não sou boa de falar línguas estrangeiras, mas eu vou falar. É um crematório em Risiera de San Saba, na Itália. Né? É um crematório onde aqueles que ficavam doentes, a mesma muito parecida a história com os campos de concentração nazistas, né? Que eles ficavam doentes ou quando a guerra já estava meio que para acabar, eles mandavam essas pessoas para esses campos de concentração. A gente vê muito em filme de guerra e tal, os campos de concentração na Alemanha. Quer dizer, não é os na Alemanha, é os que os alemães fizeram. Por quê? Porque existiam campos de concentração na Alemanha, existiam na Polônia, existiam outras regiões ali que o nazismo ele invadiu, né? A gente vai ter uma aula sobre nazismo e a gente junta todas essas informações. Mas parecem celas, estão vendo? As pessoas ficavam ali dentro, iam para os campos de trabalho, trabalhavam, eram submetidas a uma maior espécies de torturas e de castigos cruéis e tudo mais, né? Bem,
Um evento muito importante que vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, mas naquele período ali de Primeira e Segunda Guerra Mundial, é uma, uma ação que durante muitos anos foi cobrada da Igreja Católica, né? Os católicos, a Igreja Católica, que a gente vê eles fazendo aqui, os cardeais aqui na Alemanha fazendo a saudação nazista e tal, a Igreja Católica ela foi durante muitos anos cobrada pelo fato de ter se omitido durante a formação, o crescimento e depois, em consequência, a guerra do nazismo e do fascismo. Né? Então, ela é como se ela tivesse assim, estão matando gente, estão matando judeu, estão perseguindo pessoas, mas eu vou ficar quietinha na minha aqui e tudo mais, né? Muitos anos depois, o Papa João Paulo II ele veio a público, ele se colocou contrário ao que aconteceu e tudo mais, mas a gente sabe que a história, né, ela registra e a história ela é danada, porque ela registra e você vai lá nos alfarrábios da história e você vê que pessoas tomaram lados e tal. Esse daqui é o Papa Pio XI. O Papa Pio XI, ele era o Papa na época da ascensão do fascismo na Itália e ele fez um acordo com o Mussolini. Um acordo que era mais ou menos assim, ó, a igreja não se manifesta e, em contrapartida, o fascismo italiano reconhece o Estado do Vaticano como autônomo, a soberania do Estado do Vaticano. Então, assim, o Vaticano ele é a sede da Igreja romana, é o carro-chefe do catolicismo no mundo, né? E ele teve um terreno praticamente dentro da cidade de Roma, doado pelo governo romano. Isso antes, já na Primeira Guerra Mundial. Só que ele não era reconhecido como um Estado soberano, a Santa Sé. Então, em 1929, um pouquinho antes ali da guerra, né, 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial, ali no período de entreguerras, durante a crise de superprodução lá dos Estados Unidos, que a gente já estudou, o governo romano, no caso Mussolini, ele reconhece a soberania do Estado Vaticano, que existe até os dias de hoje. O que é o Estado do Vaticano? É onde aparece o Papa, que é o chefe supremo da Igreja Católica, quando ele faz lá as homilias. Até agora, recentemente, ele apareceu sozinho aqui na Praça de São Pedro, aqui é a Basílica de São Pedro, rezando por causa da Covid e tal, e fez uma série de orações, que é o Papa atual, né? É onde também aparece aqui nas janelinhas no final do ano, quando os papas desejam Feliz Natal em várias línguas. É também onde acontece a eleição dos novos papas, que sai a fumacinha branca lá e tal. Para quem é católico, deve saber bem do que eu tô falando. Quem não é católico, dá uma pesquisadinha ali, ou depois eu preparo uma aulinha para vocês falando sobre essa questão específica ali do Vaticano. A história do Vaticano é muito interessante. Bem, vamos então só finalizar para ver o que foi que aconteceu então com o Benito Mussolini. O Benito Mussolini, ele foi morto, atenção, cenas fortes, se tiver criança na sala, sai agora. O Benito Mussolini, existem várias versões para a morte dele, tá? A versão mais recorrente que a gente vai encontrar aí nos livros e nos manuais didáticos é que ele foi fuzilado. E ao ser fuzilado, acabou a guerra, os Estados Unidos veio com um apoio enorme lá no dia D, que é também uma aulinha que eu vou fazer para vocês, que é o dia que os Estados Unidos, né, as forças aliadas, elas chegam ali na Normandia e travam batalhas, eles conseguem tomar todas as pontes de acesso à Alemanha e tal, e encurralam ali o Hitler, e o Mussolini e as nações europeias. Acaba a guerra ali na Europa. Ainda vai continuar lá no Pacífico, né?
que acaba também com as bombas atômicas, que você já deve ter ouvido falar também. Então, o Mussolini ele é fuzilado ao lado da sua esposa. Alguns livros vocês vão ver assim como amante, mas eu particularmente acho que é uma forma de depreciar a história do Mussolini, porque ele tinha amantes, né? Então, era a mulher dele, né? Namorada, mulher, o que fosse, era companheira dele. Os dois foram fuzilados. E aí eles foram pendurados de ponta cabeça aqui num posto de gasolina, para que as pessoas vissem quem eram aquele ditador que fez tanto mal para a história europeia, para a história do mundo de um modo geral. Por quê? Porque o fascismo ele é uma ideologia que afasta aquele que pensa diferente, né? Aquele que não pensa como a maioria, ele deve ser afastado. Em sociedades democráticas, moçada, a gente tem convicção de que o que eu penso não é melhor ou pior, ele é diferente. E é isso que faz as nossas democracias, né? Tem uma máxima que diz assim, que a democracia é a capacidade que você tem de convencer alguém ou de ser convencido. Num Estado não democrático, num Estado autoritário, como foi o fascismo, como foi o nazismo e outros Estados autoritários que existem por aí, né, e existem até os dias de hoje, a Coreia, por exemplo, a própria China, você não pode pensar diferente. Se você pensar diferente, você é afastado, você é excluído, você é morto, você é perseguido, você é torturado, né? Você é levado ao extremo da sociedade. Você deixa de ser parte integrante daquela sociedade. Imagine uma sociedade que você não possa ter opiniões diferentes, né? E pensem numa sala de aula, tem 40 pessoas ali dentro, o professor pensando de um jeito, você pensando de outro, teu colega pensando de outro, e o agradável disso é a gente poder fazer circular essas ideias, né? É fazer com que, de repente, o que eu penso não seja tão certo, e o que você pensa seja mais certo, e o amiguinho pensa é mais certo ainda, e a gente vai discutindo e chega a uma segunda, uma terceira, uma quarta ideia. Em sociedades fascistas, isso não existe. Pensa o líder e o que ele pensa é lei para todas as outras pessoas. Então, não existe espaço para ser diferente. Só que estou mantendo essa imagem aqui para vocês observarem qual é o fim dos fascistas. O fascismo é isso, é você não permitir que as pessoas pensem diferente de você, né? E em sociedades democráticas que têm respeito aos direitos humanos, né? E as liberdades todas de expressão, lembrando sempre que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto, ela é um direito que tem limites. Eu posso exercer a minha liberdade até o limite de que essa liberdade não vai ofender a outra pessoa, não vai agredir a outra pessoa, ou não vai interferir nos direitos daquela outra pessoa. Esse é o limite da liberdade de expressão, né? Em sociedades em que você tem liberdade de expressão e de pensamento e de ação e direitos garantidos, não há lugar para o fascismo, né? Só para finalizar, então, aqui tá a mulherzinha a esposa, né, esposa, amante, como queira, do Benito Mussolini, que é a Clara ou Claretta Petacci, né, que também acabou morrendo, a esposa do Hitler na Alemanha também morreu, e os que sobraram, todos os generais, as pessoas que estavam ao lado do Mussolini e do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, acabaram sendo julgados num tribunal penal chamado Tribunal de Nuremberg, né? Acho que de 200 e poucos que foram julgados numa determinada sessão com os mais altos cargos e tal, eles usaram a ideia de que estavam somente cumprindo ordens e tudo mais, mas foram condenados à morte. É uma coisa interessante que hoje a gente também tem um Tribunal Penal Internacional que julga crimes de guerra ou genocídios, né, de líderes de Estado e tudo mais, e que esse tribunal ele tem uma certa autonomia, inclusive, para prever pena de morte para esses líderes que não respeitam direitos humanos, que são pessoas que ainda levantam bandeiras fascistas num mundo em que não caberia mais. Queria deixar aqui para vocês uma indicação de um filme chamado A Onda, que é um filme alemão,
que tenta mostrar assim, seria possível nos dias de hoje, depois de a gente ter passado por Primeira, Segunda Guerra, por Hitler, por nazismo, por campo de concentração, seria possível que sociedades e grupos políticos ainda promovessem um nazismo, né? Em algum país do mundo, ou um fascismo em algum país do mundo, e esse filme A Onda demonstra pra gente que sim, porque o ser humano ele tem, né, segundo um filósofo, o Hobbes, ele diz assim que o ser humano é mau por natureza, né? Então, talvez ainda fosse possível você criar esse tipo de sociedades. Considerando algumas que a gente vê por aí, né? Não vou citar nomes, qualquer semelhança é mera semelhança, mas considerando algumas que a gente vê por aí, sim, a gente vê que é possível, ainda que direitos humanos não tenham os seus devidos respeitos, né? Que o racismo ainda exista, que as desigualdades econômicas, as desigualdades sociais ainda estejam presentes no mundo, beleza? Espero que tenham gostado.